Meu nome é Gilvan Nogueira Madruga. Tenho 72 anos e moro em Garanhuns, no interior de Pernambuco. Me aposentei faz 7 anos da companhia elétrica, onde trabalhei por mais de 30 anos. O que vou contar hoje é algo que mudou completamente a forma como eu vi a minha própria vida, meu casamento e principalmente como eu lidei com a maior dor que um ser humano pode sentir. Sabe, minha Janine e eu completamos 48 anos de casados este ano. Conheci ela em 1975, num forró na festa de São João aqui da cidade, e no ano seguinte já estávamos casados. Oxi, na minha época era assim mesmo, viu? Quando se gostava, não tinha esse negócio de ficar enrolando, não. Janine sempre foi uma mulher do lar, cuidava de tudo com muito capricho, fazia aquele feijão de corda com jerimum que só ela sabe fazer, deixava a nossa casa sempre arrumadinha, um brinco que só. Mas de uns tempos pra cá, ela começou a sair muito de casa. 3 vezes por semana pegava o nosso Fiat Uno 2010, que eu mantinha sempre ajeitadinho apesar dos anos, e sumia por horas. Voltava diferente, sabe? Às vezes com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Outras vezes, parecia cansada, mas tinha um sorrisinho nos lábios. E quando eu perguntava, mulher, onde tu andaste? Ela só respondia, por aí, Gilvan, resolvendo umas coisas minhas. O tanque de gasolina sempre voltava quase na reserva. E veja só, com o preço da gasolina hoje em dia, aquilo começou a me incomodar. Depois de tanto tempo juntos, de repente minha esposa tinha segredos? Ela nunca foi assim. Foi então que tive uma ideia que hoje me envergonha, mas na época pareceu ser a única saída. Vi um anúncio no Mercado Livre de um rastreador pequeno, do tamanho de uma caixa de fósforos. Custou R$ 250, uma fatiazinha da minha aposentadoria. Quando chegou pelos correios, esperei Janine dormir e fui até a garagem. Instalei o aparelho embaixo do banco do motorista, onde ela nunca iria encontrar. No meu celular, um aplicativo mostrava em tempo real onde o carro estava. Se você está gostando da minha história, deixe um joinha aí para alegrar este velho coração. Se inscreva no canal para não perder minhas próximas histórias de vida. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora? Eu fico muito feliz em saber de que cantinho do Brasil e em que momento do dia vocês estão me ouvindo. Na primeira semana, o que descobri me deixou arrasado e confuso. Nas segundas-feiras, o carro ficava parado por quase 2 horas no cemitério São João, o maior da nossa cidade. Nas quartas, ia para o hospital regional e só saía de lá depois de 4 horas. E nas sextas, minha Janine dirigia até o bairro Esperança, um lugar bem humilde na periferia, e ficava lá por mais de 3 horas. O que minha esposa estaria fazendo nesses lugares? Meu coração apertou com possibilidades que eu nem queria imaginar. Nasci em 1953, numa época em que Garanhuns ainda tinha muito de cidade pequena, apesar de já ser conhecida como a Suíça Pernambucana, pelo clima ameno nas alturas da serra. Meu pai, Severino Madruga, trabalhava como funcionário da mesma companhia elétrica, onde eu viria a trabalhar anos depois. Era um homem severo, de poucas palavras, daqueles que acreditava que criar filho era ensinar a trabalhar desde cedo. Éramos 5 irmãos, eu era o do meio. Na nossa casa simples no bairro Heliópolis, a vida era regrada, mas nunca faltou o cuscuz com leite pela manhã, a carne de sol com macaxeira no almoço e aquela tapioca com café preto que a gente comia antes de dormir. Mamãe, Dona Josefa, era dessas mulheres fortes do Nordeste, que carregava água na cabeça, cuidava da casa, dos filhos e ainda encontrava tempo para fazer cocada e bolo de rolo para vender na feira aos sábados. A infância era simples, mas cheia de brincadeiras. A gente jogava bola num campinho de terra batida, tomava banho no açude quando o verão apertava, e nas noites de São João acendia fogueira na frente de casa e comia milho assado, pamonha, canjica e aquela deliciosa munguzá que só minha mãe sabia fazer. Oxente, que saudade desse tempo! Estudei na Escola Estadual Dom João da Mata, onde aprendi as primeiras letras.
Não era o aluno mais brilhante, mas me virava bem com os números, o que me ajudou mais tarde quando fui trabalhar na companhia elétrica. Lembro que nos dias de chuva, a gente ficava olhando pela janela da sala de aula, as águas escorrendo pela ladeira, formando pequenos riachos. E quando trovejava forte, a professora Dona Eunice nos ensinava a rezar um Padre Nosso e a cantar músicas para espantar o medo. Em 1965, quando eu tinha 12 anos, aconteceu algo que marcou nossa cidade. Uma enchente forte levou parte da feira. Destruiu algumas casas na parte baixa. Nossa família foi ajudar no resgate, carregando água potável e comida para os desabrigados. Foi a primeira vez que vi meu pai chorando, quando encontramos o corpo do seu compadre Zezinho, que tinha sido arrastado pela correnteza. Aquilo me ensinou sobre a fragilidade da vida, mesmo sendo eu ainda um menino. Com 15 anos, em 1968, comecei a trabalhar como ajudante na mercearia do seu Amâncio. Acordava às 5 da manhã, varria a calçada, organizava as prateleiras, entregava compras nas casas da vizinhança. O pagamento era pouco, mas ajudava em casa e ainda sobrava para comprar um picolé de graviola aos domingos, depois da missa na Igreja Matriz de Santo Antônio. Foi nessa época que conheci a família da Janine. Eles moravam na rua de cima, eram um pouco mais abastados que a gente. O pai dela, seu Teotônio, era funcionário do banco. Desses homens que andavam sempre de paletó e gravata, mesmo no calor. A Janine estudava no Colégio Santa Sofia, só para meninas, e eu a via passar todos os dias com o uniforme azul marinho e branco, de tranças e meias até o joelho. Arretada de bonita ela era, viu? Mas naquela época, nem pensava que um dia ela seria minha esposa. A adolescência foi passando, e em 1971, aos 18 anos, consegui meu primeiro trabalho formal, como auxiliar administrativo na prefeitura. Trabalhava no departamento que cuidava da iluminação pública, e foi ali que aprendi os primeiros conhecimentos sobre eletricidade. Meu supervisor, seu Egídio, viu que eu tinha jeito para a coisa e começou a me ensinar mais do que era necessário para a função. Em 1972, houve um concurso para a companhia elétrica. Seu Egídio me incentivou a fazer. Menino, tu tem futuro nessa área. Vai ser bom para tua vida. Estudei com afinco, usando livros emprestados e anotações feitas durante o trabalho. Quando saiu o resultado, estava entre os aprovados. Meu pai, normalmente tão contido, me deu um abraço forte e disse: agora sim tu vais ser um homem de valor. Comecei na companhia elétrica em janeiro de 1973, aos 20 anos. No início, trabalhava como auxiliar técnico, ajudando nas instalações, aprendendo na prática o que os livros não ensinavam. O trabalho era pesado, muitas vezes perigoso, mas eu sentia orgulho do uniforme que usava e da importância do que fazíamos. Levar luz para quem vivia no escuro era como levar um pedaço do futuro. Foi nesse mesmo ano que vi a Janine novamente, agora não mais como a menina de uniforme escolar, mas como uma moça formada que trabalhava como secretária na loja de tecidos da cidade. Nossos caminhos se cruzaram numa quermesse beneficente da igreja. Ela servia quentão e eu estava ajudando a montar as barracas de jogos. Nossos olhares se encontraram e dali em diante começamos a conversa que dura até hoje. Nosso namoro começou devagar, como era costume naquela época. Em 1973, pedir permissão ao pai da moça para namorar era coisa séria. Lembro como se fosse hoje. Vesti minha melhor camisa, comprei um vidrinho de loção Aquavelva no armazém do seu Norberto e fui bater na porta da casa de seu Teotônio. As pernas tremiam feito vara verde. Boa tarde, seu Teotônio. Vim respeitosamente pedir permissão para namorar sua filha Janine. Ele me olhou de cima a baixo, com aquele olhar que parecia penetrar a alma. Trabalha onde, rapaz? Na companhia elétrica, senhor. Passei no concurso ano passado. Seu Teotônio ergueu as sobrancelhas, parecendo um pouco impressionado. Pelo menos tem emprego fixo. Pode vir conversar com ela aos domingos depois do almoço, aqui na sala, com a porta aberta.
E às 8 da noite, quero você longe daqui, entendeu? Era assim que se namorava em Garanhuns em 1973. Eu ia todo domingo à casa dela, sentávamos na sala sob o olhar vigilante da mãe dela, Dona Carmita, que fingia costurar, mas não tirava os olhos da gente. Às vezes, nas quermesses ou festas da cidade, podíamos ficar um pouco mais juntos, sempre com algum parente por perto, é claro. A Janine tinha um jeito doce de falar, uma risada que parecia música. Trabalhava na loja de tecidos Bom Gosto, do libanês Seu Fauzi, onde as senhoras da cidade compravam fazendas para os vestidos de festa. Ela me contava sobre as clientes exigentes, sobre os tecidos mais bonitos que chegavam da capital. Sonhava em um dia ter sua própria loja. Em 1974, consegui uma promoção na companhia elétrica. Passei de auxiliar técnico para técnico júnior. O salário melhorou e comecei a guardar dinheiro pensando no futuro. Comprei um terreno pequeno no bairro Santo Antônio, com a ajuda do meu pai. Custou todas as minhas economias, mas tinha um plano: construir nossa casinha aos poucos. Aos domingos, depois de visitar Janine, ia para o terreno e trabalhava algumas horas. Primeiro limpei o mato, depois preparei o alicerce. Alguns colegas da companhia elétrica me ajudavam quando podiam. Seu Aristides, o pedreiro mais respeitado da cidade, dava pitacos e conselhos. Essa parede não vai aguentar o telhado não, menino. Bota mais um esteio aqui. No final de 1974, consegui uma licença de 2 semanas e me dediquei intensamente à construção. Quando o Natal chegou, já tínhamos 2 cômodos com telhado, janelas e porta. Mostrei para Janine, levei ela lá pela primeira vez. É pequena, mas é nossa, disse, pegando na mão dela. Quando estiver pronta, você aceita se casar comigo? Os olhos dela brilharam como nunca tinha visto antes. Ela me abraçou forte, com lágrimas escorrendo. Aceito, Gilvan, aceito de todo o coração. O ano de 1975 foi de muito trabalho e planejamento. Durante a semana, eu trabalhava na companhia elétrica, nos fins de semana e feriados, na nossa casinha. Janine vinha sempre que podia, trazia marmita que ela mesma preparava, pensava nos detalhes. A cozinha precisa de uma janela maior, Gilvan, para entrar mais luz. Ou, vamos fazer o quarto voltado para o nascer do sol? Em junho de 1975, durante as festas de São João, apresentei Janine à tradição da minha família: pular a fogueira de mãos dadas para garantir a união do casal. Acendemos uma fogueira média no terreno da nossa futura casa. Convidamos amigos e familiares. Pulamos 3 vezes, como manda a tradição. Minha mãe, Dona Josefa, trouxe pamonha e bolo de milho. O pai dela, já mais amigável comigo, trouxe uma garrafa de licor de genipapo que ele mesmo fazia. No final daquele ano, a casa já estava habitável. Sala, cozinha, quarto e um banheiro simples. Faltavam acabamentos e detalhes, mas o essencial estava lá. Marcamos o casamento para março de 1976. Seria uma cerimônia simples na igreja matriz de Santo Antônio, seguida de uma festa no quintal da casa dos meus pais, que era maior que o nosso. Nos meses que antecederam o casamento, Janine costurou seu próprio vestido, com a ajuda da mãe e de uma costureira amiga. Compraram o tecido na loja onde ela trabalhava, com desconto especial dado pelo Seu Fauzi como presente de casamento. Eu economizei para comprar um terno novo na alfaiataria do Seu Gumercindo, o melhor alfaiate de Garanhuns. O grande dia chegou em 20 de março de 1976. Eu tinha 23 anos, Janine 21. A igreja estava decorada com flores do campo colhidas pelos meus sobrinhos na manhã do casamento. Quando a vi entrando, com aquele vestido branco simples, mas tão elegante, senti que era o homem mais sortudo do mundo. A festa foi animada pelo conjunto regional Os Garanhunenses, com sanfona, zabumba e triângulo. Dançamos a valsa. Cortamos o bolo feito pela minha tia Nazaré, um bolo de massa puba com recheio de goiaba, e recebemos os votos de felicidade de amigos e parentes. Bebemos licor de frutas caseiro
e comemos galinha guisada com pirão, farofa, arroz e salada. Nossa lua de mel foi apenas um fim de semana em Caruaru. Não podíamos gastar muito. Mas quando voltamos para nossa casinha em Garanhuns, sentimos que a vida de verdade estava apenas começando. Cada noite na nossa cama, cada café da manhã na nossa mesa, era uma pequena celebração. Em 1977, Janine engravidou. Foi uma alegria imensa. Fizemos planos, sonhamos acordados. Ela deixou o emprego na loja de tecidos para se preparar para a maternidade. Comecei a fazer horas extras na companhia elétrica para compensar a perda do salário dela. Construímos um quartinho a mais na casa para o bebê. João Gilvan nasceu em 15 de abril de 1978, num dia de chuva fina em Garanhuns. Foi um parto difícil no hospital regional, durou quase 20 horas. Quando finalmente o Dr. Josué colocou aquele pacotinho vermelho e chorão nos braços da Janine, chorei como criança. Ele tinha o rostinho redondo, uma penugem escura na cabeça e os punhos fechados como se estivesse pronto para lutar pelo seu lugar no mundo. O nome foi uma homenagem dupla. João, pelo meu avô paterno que tinha sido uma grande influência na minha infância, e Gilvan, por mim mesmo. Janine queria que ele carregasse meu nome. Dizia que seria um homem tão bom quanto o pai. Os primeiros meses com João Gilvan foram de aprendizado e descobertas. Janine se revelou uma mãe dedicada e intuitiva. Eu, desajeitado no início, logo aprendi a trocar fraldas e fazer o menino dormir cantando cantigas que minha mãe cantava para mim. Nossa casa, antes tão silenciosa, agora se enchia com o choro, os gorjeios e, mais tarde, as risadas daquela criança que se tornou o centro do nosso mundo. Os anos que se seguiram ao nascimento do João Gilvan foram de muita felicidade, apesar das dificuldades que a vida sempre traz. Em 1979, quando nosso filho tinha pouco mais de 1 ano, consegui nova promoção na companhia elétrica, agora como técnico pleno. O salário melhorou bastante, o que nos permitiu fazer alguns melhoramentos na casa. Colocamos piso de cerâmica na sala e na cozinha, pintamos as paredes, compramos uma geladeira nova. João Gilvan crescia forte e saudável. Era um menino esperto e curioso. Seus primeiros passos foram dados no quintal da nossa casa, entre os pés de acerola e pitanga que plantamos. As primeiras palavras foram mama, papa e, curiosamente, luz, talvez por me ouvir falando tanto da companhia elétrica. Em 1980, Janine começou a fazer bolos e doces por encomenda, para complementar nossa renda. Ela tinha um dom especial para a confeitaria. Seu bolo de rolo era famoso no bairro, assim como as cocadas macias e o doce de leite que fazia na panela de pressão. Aos poucos, formou uma clientela fiel, principalmente para festas de aniversário e casamentos. Gilvan, tô pensando em fazer um curso de confeitaria em Recife. Ela me disse em 1981, quando João Gilvan estava com 3 anos. É 1 mês só, fico na casa da minha prima Neide. Apoiei a ideia, claro. Durante esse mês, me virei como pude com o menino. Minha mãe, Dona Josefa, vinha todos os dias ajudar com o almoço e a limpeza. O pequeno sentia a falta da mãe, mas eu inventava brincadeiras, contava histórias, fazia de tudo para distraí-lo. Quando Janine voltou de Recife, trouxe novas técnicas e ideias. Suas encomendas aumentaram e logo precisou de um espaço maior para trabalhar. Transformamos a área de serviço em uma pequena cozinha profissional, com prateleiras que fiz nos fins de semana e um fogão industrial que compramos à prestação. João Gilvan começou a frequentar a escolinha em 1982, aos 4 anos. A professora Dona Margarida logo percebeu que ele tinha facilidade com os números. Seu filho tem uma inteligência matemática fora do comum para a idade dele, ela nos disse numa reunião de pais. Nossa rotina se organizava em torno do trabalho e da criação do menino. Eu saía cedo para a companhia elétrica, Janine levava João Gilvan para a escola e depois voltava para fazer seus doces e bolos. No fim da tarde, eu buscava o filho na escola e passávamos um tempo juntos no quintal.
Ele adorava quando eu improvisava brinquedos com sobras de material elétrico, carrinhos com rodinhas de madeira, aviõezinhos com pedaços de fio. Os domingos eram nossos dias especiais. Íamos à missa na igreja matriz. Depois almoçávamos com meus pais ou os pais de Janine, alternando a cada semana. À tarde, muitas vezes, levávamos João Gilvan ao Parque Euclides Dourado, onde ele corria, brincava no balanço e tomávamos sorvete de mangaba ou cajá no quiosque do seu Geraldo. Em 1983, quando João Gilvan completou 5 anos, aconteceu algo que mudou nossa dinâmica familiar. A seca castigou o agreste pernambucano como não se via há décadas. O açude que abastecia Garanhuns baixou tanto que tivemos racionamento de água. Chegamos a ficar 3 dias por semana sem uma gota na torneira. Nos organizávamos para estocar água em baldes, tambores, tudo o que pudesse servir. Nesse período difícil, a companhia elétrica me enviou para trabalhar na instalação de sistemas de irrigação de emergência em municípios vizinhos. Eu ficava fora de casa por 2 ou 3 dias seguidos, dormindo em alojamentos improvisados. Numa dessas ocasiões, João Gilvan ficou com febre alta. Janine, desesperada, não conseguia entrar em contato comigo. Os telefones públicos das cidadezinhas onde eu estava nem sempre funcionavam. Ela levou o menino ao hospital sozinha, no meio da noite, carregando-o nos braços por quase 1 quilômetro até encontrar um táxi. Quando voltei e soube do ocorrido, senti um aperto no peito. A febre tinha sido apenas uma virose, mas e se fosse algo mais grave? Decidi então que não aceitaria mais trabalhos que me mantivessem longe por muito tempo. Conversei com meu supervisor, expliquei a situação e ele compreendeu. Passei a trabalhar mais na manutenção urbana, o que significava estar em casa todas as noites. Em 1984, João Gilvan entrou no 1º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Professor José Brasileiro Villanova. Já sabia ler algumas palavras e fazer contas simples. Na reunião de pais, a professora Dona Cícera nos disse: "Esse menino vai longe, tem uma cabeça privilegiada." Nossa vida parecia seguir um rumo tranquilo e promissor. Em casa, Janine expandia seu pequeno negócio de confeitaria, agora com a ajuda de uma moça, Luzia, que vinha 3 vezes por semana. Eu continuava na companhia elétrica, onde já tinha estabilidade e respeito. Compramos nosso primeiro carro, um Fusca 1975 azul, usado, mas bem conservado. Nos finais de semana, às vezes íamos à Cachoeira Véu da Noiva ou ao Santuário de Nossa Senhora da Graça, passeios que João Gilvan adorava. Em 1985, quando nosso filho completou 7 anos, notei como ele se interessava pelo meu trabalho. Sempre me perguntava sobre eletricidade, sobre como a luz chegava nas casas, como funcionavam os postes. "Pai, como é que a energia vem lá de longe e acende a lâmpada daqui?" Ele perguntava com aqueles olhos curiosos. Comecei a ensinar a ele o básico, de forma segura. Montamos pequenos circuitos com pilhas, lâmpadas de lanterna, fios. Ele aprendia rápido. Tinha uma compreensão intuitiva que me surpreendia. "Esse menino vai ser engenheiro", eu dizia orgulhoso para Janine, que sorria com aquele jeito doce dela. No Natal de 1985, nosso presente para João Gilvan foi uma bicicleta, o sonho de consumo dele. Era uma Caloi pequena, vermelha com detalhes brancos. Eu economizei por meses para comprá-la. Ver a alegria dele ao desembrulhar o presente foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Passamos a manhã inteira na rua, eu correndo ao lado dele, ensinando a manter o equilíbrio. Em janeiro de 1986, fomos passar uns dias na casa da irmã de Janine, Vanusa, que morava em Gravatá, cidade a cerca de 80 quilômetros de Garanhuns. Eles tinham um sítio pequeno com muitas árvores frutíferas e um açude onde as crianças podiam nadar nas partes rasas, sempre com supervisão dos adultos. João Gilvan, já com quase 8 anos, estava animadíssimo com a viagem. Levou a bicicleta nova, alguns livros da escola e o pequeno kit de eletricidade que montamos juntos.
No sítio, ele brincava com os primos, colhia goiabas diretamente do pé, alimentava as galinhas. Era uma criança feliz, saudável, cheia de vida e curiosidade. No terceiro dia de nossa estadia, aconteceu algo que mudaria nossas vidas para sempre. Estávamos todos reunidos para o almoço, a mesa posta sob a sombra de uma mangueira centenária. De repente notamos a ausência de João Gilvan e dois primos da mesma idade. "Onde estão os meninos?" perguntou Janine, já com aquele instinto materno que pressente o perigo. Começamos a chamá-los, a procurar pelo sítio. Foi quando ouvimos os gritos vindos da direção do açude. Corremos todos em direção ao açude. O que vi naquele momento ficará para sempre gravado na minha memória como a pior cena da minha vida. Um dos sobrinhos de Janine, o Marquinhos, gritava desesperado na margem. O outro primo, Pedrinho, estava dentro d'água tentando alcançar algo. E esse algo era o nosso João Gilvan. Não pensei duas vezes. Pulei dentro do açude, mesmo sem saber nadar direito. A água batia na altura do meu peito, mas havia uma parte mais funda, onde uma correnteza se formava quando chovia forte, como tinha acontecido na noite anterior. Foi ali que nosso filho se aventurou. Consegui alcançá-lo. Puxei-o para a margem com a ajuda do meu cunhado Arnaldo, que chegou logo depois. Janine gritava, um grito que parecia vir das profundezas da alma. Começamos imediatamente a tentar reanimá-lo, como tínhamos aprendido num treinamento de primeiros socorros da companhia elétrica. Pressionei seu peito pequeno, soprei ar em sua boca. Nada. Arnaldo assumiu, tentou também. Nada. Colocamos ele no jipe do meu cunhado e corremos para o hospital mais próximo em Gravatá, mas era tarde demais. Nosso João Gilvan, nosso menino de quase 8 anos, nosso orgulho, nossa alegria tinha partido. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor. O velório na casa dos meus sogros em Garanhuns, o caixãozinho branco, os colegas da escola chorando sem entender direito, os parentes tentando nos consolar com palavras que não faziam sentido nenhum para mim. Como pode Deus levar uma criança tão pequena, tão cheia de vida? Foi no cemitério, enquanto jogavam terra sobre o caixão de nosso único filho, que algo dentro de mim se quebrou. Olhei para Janine, desfeita em lágrimas, e em vez de ver uma mãe destroçada pela mesma dor que eu sentia, vi a responsável pela tragédia. "Você deveria estar cuidando dele", disse com uma frieza que não reconhecia em mim mesmo. Era sua responsabilidade. Janine me olhou com aqueles olhos inchados de tanto chorar, incredulidade estampada em seu rosto. "Gilvan, por favor." Mas eu não podia parar. A dor precisava de um lugar para ir, e eu escolhi direcioná-la a ela. Você estava na cozinha, conversando, enquanto nosso filho se afogava. Como pôde ser tão descuidada? Meus pais tentaram me acalmar. Meu pai, Severino, me puxou pelo braço. "Filho, não é hora disso. Vocês perderam um filho, precisam um do outro agora." Mas eu estava cego pela dor, surdo para qualquer razão. Nos dias que se seguiram, mal falava com Janine. Dormia na sala, não conseguia olhar para ela sem sentir raiva. Uma raiva irracional, eu sei hoje, mas naquele momento parecia a única emoção que me mantinha em pé, que me impedia de afundar completamente na dor. Uma semana após o enterro, tomei uma decisão que agora me envergonha profundamente. Chamei Janine para uma conversa e disse palavras que nunca deveria ter dito. "Não quero mais falar sobre o João. Nunca mais. Precisamos superar isso. Seguir em frente como se ele nunca tivesse existido. É a única maneira de sobrevivermos." Vi o horror nos olhos dela, o desespero. "Como pode dizer isso, Gilvan? Ele era nosso filho. Como podemos fingir que ele nunca existiu?" "É o que vamos fazer." Insisti com uma dureza que não era minha. Era da dor falando por mim. "Vamos guardar as fotos, doar os brinquedos, transformar o quarto dele em outra coisa. E não quero ouvir o nome dele nesta casa novamente. É uma ordem." Janine chorou como nunca a vi chorar antes, nem mesmo no enterro. Um choro silencioso, profundo, que parecia vir das entranhas. Mas eu estava determinado. No dia seguinte,
Enquanto ela estava na casa da mãe dela, guardei todas as fotos de João Gilvan numa caixa e levei para o sótão. Doei os brinquedos para a igreja. Pedi à minha mãe que viesse ajudar a transformar o quarto dele em um depósito para os materiais de confeitaria de Janine. Quando ela voltou e viu o que eu tinha feito, não disse uma palavra. Apenas me olhou com um olhar que carregava tanta dor que eu tive que desviar os meus olhos. Mas mantive minha posição. Era minha forma distorcida de lidar com a perda, apagando todos os vestígios físicos da existência do nosso filho. Nas semanas e meses que se seguiram, nossa casa se tornou um lugar de silêncio opressivo. Janine continuou fazendo seus bolos e doces, mas o brilho tinha sumido de seus olhos. Eu me afundei no trabalho na companhia elétrica, fazendo horas extras, aceitando todas as viagens que antes recusava. Em abril de 1986, no que seria o aniversário de 8 anos de João Gilvan, percebi que Janine tinha sumido o dia todo. Voltou à noite com os olhos vermelhos, mas não perguntei onde esteve. Parte de mim sabia, mas não queria confirmar. Ela respeitava minha ordem absurda de não mencionar nosso filho, mas eu sabia que ela o chorava em silêncio, longe de mim. Nossa vida se transformou numa rotina mecânica. Convivíamos como dois estranhos que dividem o mesmo teto. Não conversávamos além do necessário, não compartilhávamos mais momentos de intimidade. A dor e minha reação a ela tinham criado um abismo entre nós. Em 1988, 2 anos após a morte de João Gilvan, Janine começou a sair de casa regularmente às quartas-feiras. Dizia que ia visitar uma amiga doente. Não questionei. Na verdade, nem me importava mais onde ela ia ou o que fazia. Nossa relação estava tão desgastada que vivíamos em mundos paralelos. Em 1990, recebi uma promoção para supervisor na companhia elétrica. O aumento de salário nos permitiu reformar a casa, algo que há muito precisava ser feito. Decidimos derrubar a parede entre o antigo quarto de João Gilvan e a sala, criando um ambiente maior. Foi durante essa reforma que encontrei, escondido no forro, um caderno que Janine mantinha. Não deveria ter lido, sei disso. Mas naquele momento, minha curiosidade foi maior. Era um diário que ela escrevia para nosso filho como se conversasse com ele. Cada entrada começava com "Meu querido João Gilvan" e terminava com "Seu lugar no meu coração nunca será ocupado por ninguém". Havia entradas datadas desde março de 1986, logo após sua morte, até a semana anterior à minha descoberta. Aquele caderno revelou o que eu me recusava a ver. Enquanto eu tentava apagar a existência do nosso filho, Janine mantinha sua memória viva através daquelas páginas. Ela escrevia sobre o dia a dia, sobre como sentia falta dele, sobre os sonhos que tinha onde ele aparecia. Havia também recortes de jornais sobre prevenção de afogamentos, como se ela tentasse encontrar algo que pudesse ter feito diferente naquele dia fatídico. Coloquei o caderno de volta onde estava e nunca mencionei tê-lo encontrado. Mas algo mudou dentro de mim naquele dia. Comecei a perceber o quanto tinha sido injusto com Janine, como tinha transformado minha dor em crueldade contra a pessoa que mais sofria junto comigo. Os anos foram passando. Em 1995, adotamos uma cachorrinha vira-lata que apareceu na porta de casa. Demos o nome de Nina. Foi a primeira vez em quase uma década que vi Janine sorrir com sinceridade. O animalzinho trouxe um pouco de alegria para nossa casa sombria. Em 1998, sofri um acidente de trabalho. Caí de um poste durante uma manutenção de emergência durante uma tempestade. Quebrei a perna em 2 lugares e fiquei 3 meses afastado. Foi durante essa convalescença que Janine e eu começamos lentamente a nos reaproximar. Ela cuidou de mim com dedicação, apesar de tudo que eu tinha feito. Nas longas tardes em que ficávamos sozinhos em casa, começamos a conversar novamente, sobre coisas simples no início, depois sobre assuntos mais profundos. Uma noite, enquanto ela trocava o curativo da minha perna, perguntei baixinho: "Você me odeia pelo que fiz depois que perdemos nosso filho?" Janine parou o que estava fazendo,
Me olhou com aqueles olhos que um dia foram tão cheios de luz, agora marcados por rugas de tristeza. Não, Gilvan, nunca consegui te odiar. Você também estava sofrendo, apenas lidou com a dor de uma forma diferente da minha. Aquelas palavras abriram uma pequena brecha no muro que eu havia construído ao redor do meu coração. Nos meses seguintes, nossa relação melhorou um pouco. Não voltamos a ser o casal apaixonado de antes. Aquele Gilvan e aquela Janine tinham morrido junto com nosso filho, mas pelo menos conseguíamos conversar. Às vezes até sorrir juntos. Em 2000, nos mudamos para Caruaru. A companhia elétrica me transferiu para lá com uma promoção. Foi bom recomeçar em um lugar novo, sem tantas lembranças. Compramos uma casa no bairro Maurício de Nassau, mais moderna e confortável que a anterior. Janine continuou com seu trabalho de confeitaria, agora com uma clientela nova e maior. Os anos passaram e em 2018, aos 65 anos, me aposentei da companhia elétrica. Janine, que já tinha 63, também decidiu reduzir o ritmo de trabalho, aceitando apenas encomendas especiais de clientes antigos. Tínhamos economizado o suficiente para viver confortavelmente na aposentadoria. Foi nessa época que comecei a notar mudanças no comportamento de Janine. Ela saía de casa 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, e voltava sempre com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Quando perguntava onde tinha ido, ela desconversava. Fui resolver umas coisas minhas, Gilvan. O tanque de gasolina do nosso carro, um Fiat Uno 2010 que compramos usado, sempre voltava quase vazio. Com o preço da gasolina nos dias de hoje, aquilo me chamou a atenção. Para onde ela estaria indo que consumia tanto combustível? Tentei não pensar muito nisso. Afinal, depois de tudo o que passamos, Janine merecia sua privacidade. Mas a curiosidade e uma ponta de preocupação começaram a me corroer. E se ela estivesse doente e escondendo de mim? E se precisasse de ajuda? Foi em maio de 2019, durante uma noite de insônia daquelas que vêm com a idade, que acabei navegando na internet e vi um anúncio que chamou minha atenção. Um pequeno aparelho de rastreamento GPS do tamanho de uma caixa de fósforos, que podia ser escondido em qualquer lugar e enviava a localização em tempo real para um aplicativo no celular. Custava 250, um valor que não comprometeria nossas economias. Fiquei olhando para aquele anúncio por um bom tempo, enquanto uma batalha moral acontecia dentro de mim. Seria certo rastrear minha esposa sem que ela soubesse? Depois de quase 43 anos de casamento, tínhamos chegado a esse ponto? Por outro lado, e se ela estivesse doente e escondendo de mim? E se estivesse em algum tipo de problema e precisasse de ajuda? Depois de muito hesitar, acabei comprando o aparelho. 2 semanas depois, ele chegou pelo correio, numa embalagem discreta que Janine não viu. Guardei-o na gaveta da minha mesa por mais alguns dias, ainda indeciso. Cada vez que Janine saía com o carro e voltava com os olhos vermelhos, minha preocupação aumentava. Numa segunda-feira de junho de 2019, finalmente tomei coragem. Esperei Janine sair para fazer compras no supermercado e fui até a garagem. Instalei o pequeno dispositivo embaixo do banco do motorista do Fiat Uno, onde ela nunca o encontraria. No meu celular, um aplicativo mostrava um pontinho azul que representava o carro em movimento pela cidade. Aquela noite, mal dormi. Me sentia culpado, como se tivesse traído a confiança dela. Ao mesmo tempo, estava ansioso para descobrir onde ela ia naquelas saídas misteriosas. Na manhã seguinte, terça-feira, Janine saiu para fazer seus afazeres normais. No aplicativo, vi o pontinho azul se movendo pelas ruas de Caruaru, parando no mercado, na farmácia, na casa de uma cliente que tinha encomendado um bolo. Nada fora do comum. A verdadeira revelação veio na quarta-feira. Janine saiu de casa por volta das 13 horas, dizendo que ia visitar uma amiga. No aplicativo acompanhei o pontinho azul se movendo, saindo do nosso bairro, percorrendo o centro da cidade e finalmente parando num local que reconheci imediatamente, o Hospital Regional de Caruaru.
Então é isso, pensei com o coração apertado. Ela está doente e não quer me contar. O carro ficou estacionado lá por quase 4 horas. Quando Janine voltou para casa, tentei observar se havia algum sinal de tratamento médico, um curativo, um semblante mais pálido, alguma medicação, mas não notei nada além dos olhos levemente vermelhos de sempre. Nos dias seguintes, mantive a vigilância através do aplicativo. Na sexta-feira, Janine saiu novamente, dessa vez dirigindo para uma área que eu não conhecia bem na periferia da cidade. O pontinho azul parou num bairro chamado Esperança, um lugar simples e distante do centro. Ficou lá por mais de 3 horas. Na segunda-feira seguinte, veio a surpresa maior. Janine saiu cedo, pouco depois das 8, e dirigiu por quase 80 quilômetros. O aplicativo mostrava o carro percorrendo a estrada em direção a Garanhuns, nossa antiga cidade. Senti um frio na barriga quando vi o pontinho azul parar exatamente no cemitério São João Batista. Ficou lá por quase 2 horas. Quando voltou para casa no fim da tarde, seus olhos estavam mais vermelhos que o normal, e havia um ar de melancolia em seu rosto que me partiu o coração. Ainda assim, não tive coragem de perguntar onde esteve. Este padrão se repetiu nas semanas seguintes. Segundas-feiras no cemitério em Garanhuns, quartas-feiras no hospital em Caruaru, sextas-feiras no bairro Esperança. A curiosidade e a preocupação estavam me consumindo, mas ainda não tinha coragem de confrontá-la. Foi então que, numa quarta-feira de julho, tomei uma decisão. Quando Janine saiu para sua visita habitual ao hospital, esperei meia hora e peguei um táxi. Pedi ao motorista que me levasse ao hospital regional. Não planejava seguir Janine dentro do hospital. Isso seria demais. Apenas queria ver em qual setor ela entrava, para tentar entender o que estava acontecendo. Cheguei ao hospital e caminhei discretamente pelo estacionamento até encontrar nosso carro. De um banco próximo, observei a entrada principal, esperando talvez ver Janine saindo para algum café ou lanche. Após quase 1 hora, tive sorte. Vi minha esposa saindo por uma porta lateral, acompanhada de uma enfermeira. As duas conversavam animadamente, e Janine carregava uma sacola que parecia conter livros. A enfermeira abraçou Janine na despedida e ouvi claramente quando disse: "Até semana que vem, dona Janine. As crianças já estão perguntando pelas novas histórias." Crianças? Histórias? Fiquei intrigado. Em vez de voltar para casa, decidi esperar até que Janine saísse definitivamente. 3 horas depois, ela apareceu na saída principal, conversando com um médico idoso que a tratava com grande respeito. Quando se despediram, o médico disse algo que me deixou ainda mais curioso. "Seu trabalho aqui é inestimável, dona Janine. Aquelas crianças precisam tanto de alguém como a senhora." No táxi de volta para casa, minha mente fervilhava de teorias. O que Janine estaria fazendo com crianças no hospital? Por que nunca tinha mencionado isso em casa? Na segunda-feira seguinte, tomei uma decisão ainda mais ousada. Quando Janine saiu para sua viagem a Garanhuns, pedi ao mesmo taxista, que agora já era quase um confidente, que me levasse até lá. Era uma viagem longa e cara, mas eu precisava saber. Chegando a Garanhuns, fomos direto para o cemitério São João Batista. Pedi ao taxista que esperasse do lado de fora, enquanto eu entrava discretamente. O cemitério não era muito grande, e logo avistei Janine de longe. Ela estava ajoelhada diante de um túmulo, arrumando flores frescas num pequeno vaso. Me aproximei lentamente, escondendo-me atrás de jazigos e estátuas. Quando cheguei a uma distância que me permitia ver o túmulo sem ser notado, o que vi fez meu coração parar por um instante. Era um túmulo simples, de mármore branco, com uma pequena lápide, e nela, gravado em letras douradas: João Gilvan, 15/04/1978, 20/01/1986, nosso anjinho, 8 anos. E abaixo, em letras menores, apenas o nome Janine. Meu nome não estava lá, apenas o de nosso filho e o dela. Enquanto observava, Janine fez algo que me deixou ainda mais atônito.
Começou a falar com o túmulo como se nosso filho pudesse ouvi-la. Oi, meu amor. Mamãe veio te visitar de novo. Essa semana li histórias para crianças que têm a idade que você teria. Tem um menino lá, o Mateus, que me lembra tanto você. Ele adora histórias de aventura, como você adorava. Ela continuou falando, contando sobre seu dia a dia, sobre as crianças do hospital, sobre um lugar onde dava aulas para crianças carentes. Falava como se estivesse tendo uma conversa normal com nosso filho, como se ele estivesse sentado ali ao lado dela. Em determinado momento, ela tirou um pequeno caderno da bolsa e leu em voz alta. Querido João Gilvan, hoje faz 33 anos e 5 meses que você partiu. Seu pai continua o mesmo, nunca mais falou seu nome, como se isso pudesse apagar a dor. Eu entendo ele, meu filho. Cada um lida com a perda do seu jeito, mas eu nunca poderia deixar de falar com você, de manter você vivo no meu coração. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto ouvia aquelas palavras. Durante todos esses anos, enquanto eu tentava esquecer, fingir que nosso filho nunca existiu, Janine vinha mantendo sua memória viva através dessas visitas, dessas conversas. Saí do cemitério antes que ela pudesse me ver, com o coração pesado de culpa e arrependimento. No táxi de volta para Caruaru, mal conseguia organizar meus pensamentos. Por que havia apenas o nome dela na lápide? Por que ela mantinha tudo isso em segredo? Na sexta-feira daquela mesma semana, decidi seguir Janine até o bairro Esperança. O taxista, que agora já sabia de parte da história, me deixou a algumas quadras de onde o aplicativo mostrava que o carro estava parado. Caminhei pelas ruas simples do bairro até encontrar nosso Fiat Uno estacionado em frente a uma casa modesta. A construção tinha um quintal grande na frente, onde várias crianças brincavam. Um cartaz na entrada dizia: Projeto Luz do Saber. Alfabetização comunitária. Pela janela aberta, pude ver o interior de uma sala improvisada como escolinha. Cadeiras e mesas de plástico estavam organizadas em círculo, e Janine estava no centro, com um livro grande aberto no colo, lendo para cerca de 20 crianças que a ouviam com atenção total. Ela lia com emoção, fazendo vozes diferentes para cada personagem, gesticulando, fazendo as crianças rirem e se encantarem. Era uma Janine que eu não via há décadas, viva, expressiva, quase feliz. Quando a história acabou, as crianças aplaudiram e correram para abraçá-la. Ela abraçava cada uma com carinho, chamando-as pelo nome, perguntando sobre suas famílias. Uma senhora idosa, que parecia ser a dona da casa, se aproximou e disse algo que consegui ouvir claramente. Dona Janine, a senhora é uma santa. Essas crianças nunca teriam aprendido a ler sem a sua ajuda. E os materiais que a senhora traz toda semana, sei que deve gastar boa parte da sua aposentadoria com isso. Janine sorriu humildemente e respondeu: Cada criança que aprende a ler é como uma luz que se acende no mundo, Dona Zuleide. Faço isso pelo meu filho. Voltei para casa antes de Janine, com a mente fervilhando. As peças começavam a se encaixar. O cemitério às segundas, onde ela mantinha viva a memória do nosso filho, o hospital às quartas, onde lia histórias para crianças doentes, e a escolinha às sextas, onde ensinava crianças carentes a ler. Tudo isso ela fazia em segredo, respeitando minha ordem cruel de nunca mais falar sobre nosso filho. Enquanto eu fugia da dor, ela a transformava em amor e serviço aos outros. E aquele túmulo... Porque havia apenas o nome dela junto ao do nosso filho. O que significava aquilo? Naquela noite, quando Janine voltou do bairro Esperança, decidi que era a hora da verdade. Não podia mais viver com aquelas dúvidas. Sentei-a na sala e, com o coração pesado, contei tudo. O rastreador, minhas visitas ao cemitério, ao hospital, à escolinha. Vi o rosto dela empalidecer, os olhos se encherem de lágrimas, as mãos começarem a tremer. Por que, Janine? Por que esconder isso de mim por tantos anos? Por que nosso filho tem 2 túmulos? Por que seu nome está sozinho na lápide do São João Batista? Janine respirou fundo, enxugou as lágrimas e, com a voz embargada, pediu que eu me sentasse ao lado dela no sofá.
Gilvan, eu nunca escondi nada de você. Você que escolheu não ver, não saber. Ela pegou minhas mãos entre as suas. Lembra o que você me disse uma semana depois que enterramos nosso filho? Que não queria mais falar sobre ele, que era para seguir em frente como se ele nunca tivesse existido? Baixei os olhos envergonhado. Lembro. Respeitei sua decisão, por mais que ela me destruísse por dentro. Mas uma mãe não esquece um filho, Gilvan. Não consegue simplesmente apagar sua existência. Ela se levantou, foi até o quarto e voltou com uma caixa que eu nunca tinha visto antes. Abriu-a e tirou um caderno grosso, encadernado em couro simples. Em março de 1986, um mês depois que perdemos João Gilvan, comecei a escrever para ele. Era minha forma de manter a conexão, de processar a dor. Como não podia falar dele em casa por causa da sua proibição, encontrei outras formas de manter sua memória viva. Folheou o caderno e me mostrou. Eram centenas de cartas, uma por mês, durante 33 anos. Todas começavam com o meu querido João Gilvan e detalhavam acontecimentos, sentimentos, lembranças. Em 1988, 2 anos depois, comecei a trabalhar como voluntária no hospital, na ala pediátrica. Lia histórias para as crianças com câncer. Muitas delas tinham a idade que nosso filho teria. Era minha forma de honrar a memória dele. Continuou folheando o caderno, mostrando fotos escondidas entre as páginas. Crianças no hospital, sorrisos apesar da doença, desenhos que fizeram para vovó Janine. Em 1995, quando você estava em viagem de trabalho, fui até Garanhuns. Não sei o que me deu, mas senti uma necessidade imensa de visitar o túmulo do nosso filho. Quando cheguei lá, descobri que a placa estava quebrada, o local abandonado. Você nunca mais tinha ido lá e eu respeitei sua ordem de não falar nele, até mesmo evitando visitar o cemitério. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto ela falava. A culpa me consumia. Mandei fazer uma nova lápide. Coloquei apenas meu nome junto ao dele, porque achei que você não iria querer o seu lá, já que tentava tão arduamente esquecer que tivemos um filho. Engoli em seco, sentindo o peso das minhas próprias ações. E o projeto de alfabetização? Comecei em 2002, quando ainda morávamos em Garanhuns. Conheci uma senhora que não sabia ler nem escrever e comecei a ensiná-la. Logo, ela trouxe os netos, depois vieram vizinhos. Quando nos mudamos para Caruaru, encontrei o bairro Esperança por acaso, entregando um bolo. Vi tantas crianças sem acesso à educação adequada que decidi recomeçar o projeto aqui. Ela fechou o caderno e olhou nos meus olhos com uma intensidade que não via há décadas. Sabe por que faço tudo isso, Gilvan? Porque nosso filho amava livros e histórias. Você se lembra como ele pedia para lermos para ele toda noite? Como ficava fascinado com as letras, aprendendo a ler tão cedo. Cada criança que aprende a ler através do meu trabalho, cada sorriso que consigo arrancar de um pequeno paciente com câncer através de uma história, é como se eu estivesse mantendo vivo um pedacinho do nosso João Gilvan. Não consegui conter o choro. Anos de emoções reprimidas irromperam de uma vez. Janine me abraçou e choramos juntos pela primeira vez desde o funeral do nosso filho. Por que nunca me contou sobre tudo isso? Perguntei entre soluços. Porque você deixou claro que não queria saber. Cada vez que eu tentava falar algo relacionado ao nosso filho, você mudava de assunto ou saía da sala. Com o tempo aprendi a viver 2 vidas. Uma com você, onde João Gilvan nunca existiu, e outra sozinha, onde mantenho viva sua memória através dessas ações. Naquela noite, Janine me mostrou o mundo que tinha construído em silêncio durante todos esses anos. Um mundo de serviço, de amor, de memória. Enquanto eu me afundava no trabalho para fugir da dor, ela a transformava em algo belo e significativo. Me mostrou recortes de jornais sobre o projeto de alfabetização, cartas de agradecimento de pais de crianças do hospital, fotos de celebrações de formatura de adultos que aprenderam a ler através do seu trabalho. Eu devia ter percebido, disse, sentindo-me o homem mais cego do mundo.
Todos esses anos você saindo de casa, voltando cansada, às vezes chorando, e eu nunca perguntei de verdade, nunca insisti em saber. Você estava lidando com sua própria dor, Gilvan. Cada um encontra seu caminho. A generosidade de Janine me partia o coração. Depois de tudo o que eu tinha feito, depois de tentar apagar a existência do nosso filho, depois de anos de frieza e distanciamento, ela ainda encontrava em si a capacidade de me entender, de não me julgar. Quero conhecer tudo isso, falei finalmente. Quero ir com você ao cemitério, ao hospital, à escolinha. Quero conhecer essas crianças. Quero saber sobre o trabalho que você faz. Quero falar sobre nosso filho novamente. O sorriso que iluminou o rosto de Janine naquele momento foi como ver o sol nascer após décadas de escuridão. Ela pegou minha mão e a apertou com força. Tem algo mais que preciso te mostrar, disse, levantando-se novamente. Foi até o armário da cozinha e de um esconderijo atrás das panelas tirou outra caixa menor. Dentro dela havia um pequeno álbum de fotografias que eu nunca tinha visto antes. Essas são as fotos que você guardou no sótão naquela época. Eu as resgatei quando você não estava. São as únicas imagens que temos do nosso filho. Abri o álbum com mãos trêmulas. Ali estava João Gilvan, bebê nos braços de Janine na maternidade, dando os primeiros passos segurando em meus dedos, soprando velhinhas no seu aniversário de 5 anos, orgulhoso ao lado da sua primeira experiência com circuitos elétricos que montamos juntos, radiante em cima da bicicleta nova no último Natal. A última foto era de janeiro de 1986, poucos dias antes do acidente. João Gilvan no sítio da tia Vanusa, sorrindo com os primos, comendo uma goiaba colhida direto do pé. Seu último registro. Ele tinha seus olhos, disse Janine suavemente, e seu jeito curioso de olhar para as coisas, como se quisesse entender como tudo funcionava. E tinha seu sorriso, respondi, sentindo como se uma represa dentro de mim tivesse se rompido. Aquele sorriso que iluminava tudo ao redor. Passamos a noite inteira relembrando nosso filho. Cada história engraçada, cada momento especial, cada característica única dele. Era doloroso, sim, mas era também libertador, como se estivéssemos finalmente permitindo que João Gilvan voltasse a existir em nossa casa, em nossas conversas, em nossas vidas. Na manhã seguinte pedi a Janine que me levasse ao cemitério em Garanhuns. Era uma segunda-feira, o dia habitual da sua visita. Fizemos a viagem em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Quando chegamos ao cemitério São João Batista, Janine me guiou entre os túmulos até chegarmos ao do nosso filho. Era exatamente como eu tinha visto dias antes. Simples, bem cuidado, com flores frescas no pequeno vaso. Mandei fazer essa lápide em 2016, quando João Gilvan completaria 38 anos, explicou Janine. A original estava muito deteriorada. Ninguém tinha cuidado dela em décadas. Me ajoelhei diante do túmulo, tocando as letras douradas que formavam o nome do nosso filho. 33 anos haviam se passado desde que o enterramos, e era a primeira vez que eu visitava seu túmulo desde o funeral. Oi, filho, falei com voz embargada. É o seu pai. Demorei muito para vir te visitar, me perdoa. Janine se ajoelhou ao meu lado, pegando minha mão. Ele sabe que você sofreu muito, Gilvan. Tenho certeza que entende. Naquele momento, olhando para a lápide com o nome do nosso filho e apenas o de Janine ao lado, tomei uma decisão. Quero acrescentar meu nome aqui, disse, ao lado do seu e do dele. Somos uma família, sempre fomos, mesmo quando eu tentei negar isso. Janine sorriu entre lágrimas e assentiu. Na semana seguinte, voltamos a Garanhuns com um marmorista. Ele acrescentou meu nome à lápide, e agora éramos nós 3 ali, João Gilvan, Janine e Gilvan. Uma família para sempre, mesmo que nosso filho estivesse em outro plano. Depois disso, comecei a acompanhar Janine em suas atividades. Às quartas-feiras, ia com ela ao Hospital Regional de Caruaru. Conheci as crianças da ala pediátrica, muitas delas lutando contra o câncer com uma coragem que me impressionava.
Enquanto Janine lia histórias, eu consertava brinquedos quebrados, montava pequenos circuitos elétricos que demonstravam princípios básicos de ciência, fazendo os olhos dos pequenos brilharem de curiosidade. Às sextas-feiras, íamos juntos ao bairro Esperança. Janine continuava com as aulas de alfabetização, e eu comecei a ensinar matemática básica e princípios de eletricidade para os mais velhos. Construímos uma pequena oficina nos fundos da casa de Dona Zuleide, onde os adolescentes aprendiam habilidades que poderiam ajudá-los a conseguir empregos no futuro. E às segundas-feiras, viajávamos juntos para Garanhuns, para visitar nosso filho. Cada semana levávamos flores diferentes, margaridas que eram as preferidas dele, girassóis que representavam a luz que ele trouxe às nossas vidas, violetas pela sua delicadeza. Com o tempo, a dor não sumiu. Nunca some completamente quando se perde um filho, mas se transformou em algo mais suportável, mais significativo. Ao permitir que João Gilvan voltasse a fazer parte das nossas conversas, das nossas memórias, das nossas vidas, de certa forma, o trazíamos de volta. Uma tarde, enquanto ajudava um garoto de 8 anos a montar um pequeno circuito elétrico no projeto do bairro Esperança, percebi que ele tinha o mesmo olhar concentrado, a mesma curiosidade que nosso filho. Seu nome era Carlos, e ele me lembrava tanto do João Gilvan que às vezes meu coração apertava. Seu Carlos, quando eu crescer, quero trabalhar com eletricidade que nem o senhor, disse ele um dia, com aquela sinceridade infantil que desarma qualquer um. Você tem jeito pra coisa, menino, respondi, sentindo os olhos marejarem. Tenho certeza que vai conseguir. Naquela noite compartilhei esse momento com Janine. Às vezes sinto que nosso filho vive através dessas crianças, confessei. Não sei explicar, mas quando estou ensinando elas, é como se de alguma forma estivesse continuando o que começamos com João Gilvan. Janine assentiu, seus olhos brilhando de compreensão. É exatamente assim que me sinto desde que comecei. Cada criança que ajudamos carrega um pouquinho do nosso filho adiante. Era uma forma de cura que nunca imaginei possível. Ao invés de tentar esquecer e negar a existência do nosso filho, estávamos celebrando sua memória através do serviço a outras crianças. O legado de João Gilvan se expandia muito além dos seus breves 8 anos de vida. Hoje, em 2025, 6 anos se passaram desde aquele dia em que descobri a verdade sobre as saídas misteriosas de Janine. Estamos com 72 e 70 anos, respectivamente, e nossa vida ganhou um novo significado que eu jamais imaginaria possível após a perda do nosso filho. Toda segunda-feira, religiosamente, viajamos juntos até Garanhuns para visitar o túmulo de João Gilvan. Não é mais uma visita carregada apenas de tristeza, mas um momento de conexão familiar. Levamos flores, contamos as novidades da semana, como se estivéssemos atualizando nosso filho sobre nossas vidas. O projeto de alfabetização no bairro Esperança cresceu significativamente. Com minha experiência administrativa da companhia elétrica, consegui organizar melhor a estrutura, buscar parcerias com empresas locais e até mesmo um pequeno apoio da prefeitura. Hoje atendemos mais de 50 crianças e 20 adultos que buscam aprender a ler e escrever. Transformamos uma casa abandonada em uma pequena escola comunitária, com 3 salas de aula, uma biblioteca e uma oficina onde ensino os fundamentos de eletricidade. O trabalho no hospital regional também se expandiu. Além das leituras que Janine continua fazendo, organizamos uma pequena biblioteca na ala pediátrica. Conseguimos doações de livros infantis e juvenis e os próprios pacientes em tratamento mais longo ajudam a catalogar e organizar o acervo. Criamos também um sistema de contadores de histórias voluntários, pessoas da comunidade que se revezam para garantir que haja sempre alguém disponível para ler para as crianças internadas. No último Natal, tivemos uma ideia especial. Construir pequenos circuitos elétricos educativos, embalados como presentes para distribuir tanto no hospital quanto na escolinha. Eram simples, uma pilha, fios, uma lâmpada de LED e um interruptor,
Mas os olhos das crianças brilhavam de curiosidade e alegria ao verem a luz acender pelo trabalho de suas próprias mãos. Lembrei-me de como João Gilvan ficava fascinado com esses pequenos experimentos que fazíamos juntos. Seu Gilvan, o senhor é mágico? Perguntou-me um garotinho de 7 anos no hospital, maravilhado com seu circuito funcionando. Não, meu filho, isso é ciência, respondi com um sorriso. Ah, você também pode aprender a fazer essa mágica. Nossa casa também mudou. Aquele quarto que um dia pertenceu a João Gilvan e que eu transformei em depósito agora é um espaço de memória e criação. Nas paredes, emolduramos as fotografias do nosso filho que por tanto tempo ficaram escondidas. Na estante, seus livros infantis favoritos dividem espaço com materiais para os projetos que desenvolvemos. Sobre a mesa sempre há um vaso com flores frescas, uma forma de manter sua presença viva entre nós. Em uma das paredes, criamos um mural com fotos das crianças que ajudamos ao longo desses anos. Muitas delas já estão adultas, seguindo seus próprios caminhos. Algumas se formaram, outras constituíram família, outras ainda estão estudando. Cada uma delas carrega um pouquinho do que aprenderam conosco, e, por extensão, um pouquinho do espírito do nosso João Gilvan. Carlos, aquele menino que tanto me lembrava meu filho, hoje está com 14 anos e ganhou uma bolsa de estudos em uma escola técnica de Caruaru. Seu interesse por eletricidade se desenvolveu em uma verdadeira vocação. Nas férias escolares, ele vem me ajudar com os projetos na escolinha, passando adiante o que aprendeu. Foi o Senhor que me mostrou que eu podia ser mais do que as circunstâncias em que nasci, seu Gilvan, ele me disse certa vez. Quero fazer o mesmo por outras crianças quando crescer. Essas palavras me emocionaram profundamente. Percebi que, sem saber, estávamos criando um legado que vai muito além de nós mesmos, um ciclo de conhecimento e cuidado que continua se expandindo. Janine e eu redescobrimos nossa relação ao longo desses anos. Não somos mais o casal jovem e apaixonado que fomos antes da tragédia, nem os estranhos silenciosos que nos tornamos depois dela. Somos companheiros que reencontraram o caminho um para o outro, através da dor compartilhada, e da cura que só vem quando se permite sentir plenamente. Nas noites quietas em nossa varanda, muitas vezes nos pegamos relembrando histórias do nosso filho, as travessuras que ele aprontava, as perguntas curiosas que fazia, os sonhos que compartilhava conosco. Agora essas memórias trazem mais sorrisos do que lágrimas. Sabe o que mais me impressiona, Gilvan? Janine me disse numa dessas noites. Como nosso filho, em apenas 8 anos de vida, conseguiu deixar uma marca tão profunda no mundo. Ela tinha razão. Através da nossa dor, através das ações que tomamos inspirados pela memória dele, João Gilvan continua influenciando vidas, décadas após sua partida. No mês passado, algo extraordinário aconteceu. Uma das primeiras crianças que Janine ajudou no hospital há mais de 30 anos nos procurou. Agora um médico pediatra, doutor. Lucas voltou a Caruaru para trabalhar justamente no hospital regional. Ele nos contou que as histórias que Janine lia para ele durante seu tratamento de leucemia foram o que o manteve esperançoso nos momentos mais difíceis. Vocês não salvaram apenas minha alfabetização, salvaram minha vida, disse ele emocionado. Decidi me tornar médico para poder fazer pelas crianças de hoje o que vocês fizeram por mim. Doutor. Lucas agora coordena um programa de humanização no atendimento pediátrico, inspirado no trabalho que iniciamos. O ciclo de cuidado continua, se expande, toca cada vez mais vidas. Às vezes, quando olho para trás, para o homem que fui, aquele que tentou apagar a existência do próprio filho, que proibiu sua esposa de pronunciar seu nome, que se fechou em sua dor por décadas, mal me reconheço. Como pude ser tão cego? Como não percebi que fugir da dor só a tornava mais profunda e destrutiva? Foi preciso um rastreador GPS, comprado em um momento de desconfiança, para me mostrar o caminho de volta à humanidade, à conexão, ao amor. Foi preciso seguir minha esposa para descobrir a beleza que ela criou a partir da nossa tragédia, enquanto eu me afundava na amargura.
Hoje entendo que a verdadeira superação não vem do esquecimento, mas da transformação. Não conseguimos superar a perda de um filho simplesmente apagando sua existência das nossas vidas. Isso apenas cria um vazio ainda maior. A verdadeira cura vem quando transformamos nossa dor em algo significativo, algo que honre a memória de quem perdemos. Janine entendeu isso desde o início. Enquanto eu me fechava, ela se abria. Enquanto eu tentava esquecer, ela encontrava formas de lembrar que não a destruíssem. Enquanto eu me isolava, ela criava conexões. Foi sua sabedoria, sua persistência silenciosa, que finalmente me mostrou o caminho. No último aniversário de João Gilvan, em vez de nos recolhermos em tristeza, organizamos uma festa no bairro Esperança. Houve bolo, feito por Janine, claro, brincadeiras, música. E distribuímos livros para todas as crianças presentes. Celebramos não apenas a memória do nosso filho, mas o impacto que ele continua tendo através de nós. Uma das mães, Dona Severina, se aproximou de mim durante a festa com lágrimas nos olhos. Seu Gilvan, meu menino não sabia juntar duas letras antes de conhecer vocês. Hoje, ele leu uma história inteira para mim. Não tenho como agradecer o suficiente. Foi então que percebi algo profundo. O que começou como uma tentativa de manter viva a memória do nosso filho tinha se transformado em algo muito maior. Não estávamos apenas homenageando João Gilvan. Estávamos continuando a vida que ele não teve a chance de viver, realizando o potencial que foi interrompido tão cedo. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, olho pela janela e vejo Janine no jardim, colhendo flores para levarmos amanhã ao cemitério. Seus cabelos estão completamente brancos agora, mas seu sorriso ainda carrega aquela doçura que me conquistou há quase 50 anos, naquela quermesse em Garanhuns. Nosso tempo neste mundo é limitado. Sei disso melhor do que nunca agora que já passamos dos 70. Mas o amor que sentimos, as vidas que tocamos, o bem que fazemos, isso continua muito além da nossa existência física. O rastreador que instalei no carro de Janine, movido pela desconfiança, acabou me levando a uma descoberta muito mais profunda do que eu poderia imaginar. Não encontrei traição, como temia. Encontrei amor, dedicação, propósito. Encontrei uma esposa que nunca deixou de amar nosso filho, mesmo quando eu tentei apagá-lo das nossas vidas. Encontrei um caminho para a redenção que eu não sabia que precisava. Se há uma lição que aprendi em todos esses anos, é que não podemos controlar o que a vida nos traz, mas podemos escolher o que fazemos com isso. A perda de um filho é uma dor inimaginável para quem não a viveu. Não há manual de instruções, não há caminho certo a seguir. Cada um encontra sua forma de sobreviver. Janine escolheu transformar sua dor em serviço, em amor por outras crianças. Eu escolhi negação, raiva, distanciamento. Levei décadas para perceber que seu caminho, embora igualmente doloroso, levava à cura, enquanto o meu apenas aprofundava a ferida. Hoje, aos 72 anos, encontrei paz. Não é uma paz que vem do esquecimento, mas do reconhecimento. Reconhecimento de que nosso filho existiu, foi amado e continua fazendo diferença no mundo através do que fazemos em sua memória. Se você está assistindo essa história e se identificou de alguma forma, se está passando por uma dor profunda ou conhece alguém que esteja, lembre-se, não há cura no esquecimento. É abraçando nossa dor, transformando-a em algo significativo, que encontramos o caminho para seguir em frente. Se essa história tocou seu coraçãozinho, deixe aquele joinha para esse vovô ficar feliz. Se inscreva no canal agora mesmo para não perder as próximas histórias que vou contar com todo carinho. E me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora. Você já passou por alguma situação em que tentou esquecer algo doloroso ao invés de enfrentar? Esse vovô fica muito feliz em saber quem está do outro lado me ouvindo e em que momento do seu dia você tirou um tempinho para me escutar. Um abraço bem apertado do tamanho do meu coração.